Bom, todos já estão de volta. A ministra Cristina está resolvendo uma questão institucional, pediu que eu reabrisse a sessão. Estamos todos presentes? Estamos todos já. O ministro Augusto e o ministro Hugo, que ainda não... A doutora Djanira. Ministro Augusto, ministro Hugo. Todos presentes. Declaro reaberta a sessão e, por expressa solicitação da presidente, nós prosseguimos com os processos com preferência regimental dos senhores advogados. Por favor, doutora Djanira, apregoe-se o próximo na ordem de preferência. Relator, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Embargos em recurso de revista 1442 de 2014. Embargante Lincoln Castro de Souza Soares, embargado Curitiba Futebol Clube, advogado presidente doutor Ivo Celi Júnior, pelo embargado, e doutor Maurício de Figueiredo Correia da Veiga, pelo embargante. Nesse processo, há registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Não, doutora Djanira, muito obrigado. Ministro Lélio, vote Vossa Excelência, por gentileza. Senhor presidente, senhores ministros, ministra Dora, trata-se do processo julgado pela Igreja Quarta Turma do TST. O recurso de embargos vem a julgamento a partir do provimento do agravo interposto pelo reclamante à decisão denegatória dos embargos prolatada no âmbito da Igreja Turma. No mérito, a Igreja Turma não conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamado. E, no mérito, deu-lhe provimento. Desculpe, presidente. A Igreja Quarta Turma conheceu do recurso do reclamado por violação do artigo 87-A da Lei 9.615 de 98 e, no mérito, deu-lhe provimento para reconhecer a natureza civil e indenizatória da parcela relativa ao direito de imagem e, por corolário, excluir da condenação o pagamento das diferenças salariais pela integração de tais valores à remuneração do reclamante. Transcrevo a decisão prolatada pela Igreja Turma, ressaltando o seguinte trecho da turma. No caso, a Corte de Origem ratificou o entendimento exarado na sentença acerca da natureza salarial das importâncias percebidas pelo reclamante na condição de atleta profissional em decorrência da exploração do direito de imagem. Para justificar essa conclusão, prossegue a turma, o Tribunal Regional valeu-se de duas premissas. 1. Registrou que a imagem do atleta foi explorada em apenas alguns poucos eventos. E 2. Que o valor pago a tal título supera em 3 vezes o valor do salário registrado na carteira de trabalho do reclamante. E conclui a turma. Contudo, tais elementos não caracterizam por si fraude à legislação trabalhista. E ainda, segundo a turma, primeiro, porque cabe ao clube, enquanto detentor dos direitos de cessão do uso de imagem do atleta, dispor a melhor forma de como se dará a exposição, respeitado o contrato, pouco importando se a imagem do atleta for divulgada em poucas oportunidades. Cuida-se de prerrogativa exclusiva do clube, desde que naturalmente não haja estipulação contratual em sentido diverso, hipótese sequer aventada no acordo regional. Segundo, porque na dicção do artigo 87-A da Lei 9.615 de 98, que vigorava à época da celebração do contrato, de 1º de janeiro de 2012 a 31 de 12 de 2014, havia apenas a exigência de que fossem fixados direitos, deveres e condições específicas inerentes ao contrato civil, inexistindo qualquer limitação quanto aos valores ajustados. O parágrafo único do artigo 87-A da Lei nº 9.615 de 98, que limita o valor correspondente ao uso da imagem a 40% da remuneração total paga, somente foi introduzido pela Lei 13.155, de 4 de 2015, 8 meses após o término do contrato. Em conclusão,
assevera a turma. Assim, ao manter a sentença quanto à natureza salarial dos valores percebidos pelo reclamante a título de direito de imagem, presumindo a existência de fraude à legislação trabalhista, o Tribunal Regional acabou por violar o artigo 87 da Lei 9.615 de 98. Nos embargos da SDI, o reclamante transcreve aresto para demonstração do dissenso jurisprudencial, além de apontar contrariedade à súmula 126 do TST. Tal contrariedade é justificada, segundo o arrazoado embargante, pelo fato de que, abro aspas, foi a apreciação da prova constante nos autos que levou o egrégio regional à conclusão de que, no caso concreto, o pagamento de direito de imagem desdobrou-se de fraude à vida no contrato de trabalho. Passo eu agora ao exame dos embargos. Afasto de início a alegação de contrariedade à súmula 126 do TST, sob o fundamento de que a turma não alterou o quadro fático delineado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Simplesmente concluiu que a desvinculação entre os valores recebidos pelo reclamante e a efetiva utilização da imagem do atleta e o montante auferido muito superior ao salário ajustado, segundo a turma, não caracterizam por si só fraude à legislação trabalhista. Trata-se, portanto, de enquadramento jurídico dado ao quadro fático, não diviso hipótese para o reconhecimento de contrariedade à súmula 126. Todavia, quanto ao dissenso jurisprudencial, entendo efetivamente comprovado pelo embargante. Como visto no caso em tela, a quarta turma do TST concluiu que, em regra, por força do que dispõe o artigo 87-A da Lei 9.615 de 98, os valores recebidos em contraprestação à cessão do direito de imagem do atleta profissional não consubstanciam salário, pois decorrem de ajuste contratual de natureza civil entre o atleta e o clube desportivo empregador. Asseverou ainda o doutor órgão fracionário que, na espécie, não transmuda a natureza civil do ajuste entabulado entre as partes, a ausência de demonstração da exploração efetiva da imagem do atleta, nem o montante dos valores percebidos nesse título, com atualidade muito superior à remuneração do autor. Assim, em conclusão, entendeu a egrégia turma pela inocorrência de fraude à legislação trabalhista nos termos do artigo 9º da CLT. Já o aresto paradigma, transcrito nas razões dos embargos, as folhas 812 a 815, proveniente da egrégia terceira turma do TST, consagra a seguinte tese jurídica, abro aspas, na hipótese, infere-se do acordo regional que os valores a título de direito de imagem eram pagos com habitualidade ao reclamante, desvinculados da efetiva exposição da imagem do autor e correspondiam a mais da metade da remuneração total do atleta. O valor estipulado dessa forma, diz o paradigma, permite entrever que o intuito do reclamado era o de desvirtuar a real natureza salarial da quantia paga. Esse procedimento implica fraude à legislação trabalhista, assim como confere natureza jurídica salarial à referida verba. Aplicação do artigo 9º da CLT, como decidiu o Tribunal de Origem. Fica claro, portanto, que, examinando as mesmas premissas fáticas, ou seja, pagamento do direito de imagem desvinculado da efetiva exposição da imagem do autor, circunstância ressaltada pelo Tribunal Regional. No caso do paradigma, correspondente a mais da metade da remuneração total do atleta. No aresto, no acórdão regional prolatado no caso concreto, o valor é 4 vezes maior que o salário, ou seja, muito mais grave a situação do que o pagamento correspondente a mais da metade da remuneração total do atleta. E, no caso do aresto paradigma, concluiu-se por caracterização de fraude nos termos do artigo 9º da CLT, mesmo dispositivo invocado pela turma para afastar a caracterização de fraude. Então, interpretando o mesmo dispositivo legal, à luz das mesmas premissas fáticas, chega-se a conclusões distintas. Ressalto que há ainda um segundo aresto da terceira turma, transcrito as folhas 820 e 822, no mesmo sentido, que também caracteriza dissenso jurisprudencial na medida em que consagra hipótese em que a parcela era paga desvinculada da efetiva utilização
da imagem, emergindo o intuito do reclamado desvirtuar a real natureza salarial da quantia paga em montante expressivo muito superior ao salário, ou seja, também aqui caracterização de dissenso. Entendo sobejamente demonstrada a desinteligência dos julgados e conheço do recurso por dissenso jurisprudencial. E no mérito, presidente, saliento que a controvérsia acerca da natureza jurídica dos valores auferidos pelo atleta profissional a título de cessão de direito de imagem no curso de contrato de trabalho esportivo, controvertido nos presentes autos, é abordada tendo em vista o expresso teor do artigo 87A, cabeça da Lei 9.615 de 98, que estabelece que o direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido e explorado mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com contrato especial de trabalho esportivo. Saliento que prevalece nesta Corte Superior entendimento segundo o qual, por força do que dispõe a norma legal em comento, em princípio, não ostentam natureza jurídica salarial os valores auferidos pelo atleta profissional a título de cessão do direito de imagem. Tem-se ressalvado, contudo, da aplicação do artigo 87A da Lei 9.615 de 98, as hipóteses em que, efetivamente demonstrado nas instâncias ordinárias, o desvirtuamento do contrato de natureza civil entabulado originalmente entre o atleta e a agremiação esportiva, a atrair a aplicação do artigo 9º da CLT. Anoto por oportuno que a desvinculação do pagamento efetuado pela agremiação esportiva a título de cessão do direito imaterial do atleta profissional da efetiva exploração de sua imagem desnatura o objeto do contrato civil celebrado sob o paio do artigo 87A da Lei 9.615 de 98, atraindo o reconhecimento da natureza salarial das parcelas recebidas sobre essa rubrica por aplicação da norma esculpida no artigo 9º da CLT. E ressalto que, nesse sentido, esta subseção, em julgamento ocorrido em 5 de nove de 2019, acordo publicado em 22 de maio de 2020, esta SDI decidiu, nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Luiz de Bresciani Fontana Pereira, que, abro aspas, inexistindo correspondência entre o uso da imagem do reclamante e os valores mensalmente pagos, mantém-se a conclusão do TRT e da turma quanto à fraude, uma vez que evidenciado que o pagamento tem como objetivo, na realidade, desvirtuar a aplicação da legislação trabalhista. Transcrevo a emenda de Sua Excelência, ressaltando o seguinte trecho: embora a habitualidade, por si só, não seja circunstância determinante para a caracterização do salário informal, sem dúvidas, os aspectos destacados quanto ao fato de que a vantagem estava totalmente vinculada ao contrato de trabalho do atleta profissional e que o pagamento foi pactuado de forma habitual, em quantias mensais fixas, previstas para todo o interregno do contrato de trabalho, independentemente da utilização da imagem do autor ou não, o são. Assim, inexistindo correspondência entre o uso da imagem do reclamante e os valores mensalmente pagos, mantém-se a conclusão do TRT da 12ª Região e da turma quanto à fraude, uma vez que evidenciado que o pagamento tem como objetivo, na realidade, desvirtuar a aplicação da legislação trabalhista. Ressalto, senhor presidente, que, como foi ponderado no julgamento do agravo, a possibilidade de as partes avançarem o pagamento da parcela a fim de que o empregado não exiba a sua imagem é perfeitamente admissível desde que expressamente pactuada. Não se pode presumir que a não utilização da imagem do empregado decorra de um ajuste tácito entre as partes. E, no caso concreto, não há notícia de cláusula desse jaez celebrado entre as partes. Concluo, portanto, nos termos da jurisprudência imperativa e notória desta Corte Superior, que, comprovada a fraude à legislação trabalhista, os valores auferidos pelo atleta profissional
integram a remuneração para todos os efeitos legais e transcrevam precedentes de 5 turmas deste Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Dezeno da Silva, primeira turma, julgamento em abril de 2019. Ministra Maria Helena Malma, segunda turma, julgamento em setembro de 2017. Ministro Alberto Bresciani Fontana Pereira, julgamento em publicação em 31 de maio de 2019. Ministra Cátia Magalhães Arruda, sexta turma, acórdão de 30 de 11 de 2017. Ministro Alberto, como todos sabem, terceira turma. Ministra Cátia, sexta turma. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DJ de 23 de setembro de 2016. E, por fim, ministra Dora Maria da Costa, DJ de 28 de março de 2019, oitava turma. Transcrevo arestos da STI que afastam a natureza salarial em hipóteses em que não demonstrada fraude à legislação trabalhista, o que, a contrário senso, reforça a tese que sustento no meu voto, e entendo que, dando a devida interpretação ao artigo 87-A da Lei 9.615 de 98, a partir do quadro fático delineado pela instância ordinária e à luz da jurisprudência remansosa, iterativa e atual desta Corte Superior, concluo que, no caso concreto, ficou, sim, configurada a fraude à legislação trabalhista, revisando os elementos fáticos trazidos no acordo prolatado pelo Tribunal Regional e transcritos pela turma, no sentido de que o contrato foi estabelecido no valor de R$ 4.800.000 para a cessão de imagem do reclamante, parceladamente de 3 formas, sendo que uma delas estabelecia pagamento de R$ 100.000 mensais do primeiro ao último mês do contrato de trabalho. Ou seja, a mesma hipótese do precedente da Lava do ministro Alberto Bresciani, da SPI, que se referia ao pagamento mensal desvinculado da utilização do direito de imagem. E diz o Tribunal Regional, assim, tem-se que o valor estabelecido para o direito de imagem era muito superior ao salário efetivo do atleta. Repito, R$ 4.800.000. Remuneração anotada na CTPS, diz o Tribunal Regional, de R$ 50.000, que resulta num total de todo o contrato de R$ 1.750.000. Ou seja, 3 vezes menos, um pouco mais, menos de 3 vezes menos, um pouco mais de 3 vezes menos do valor pago a título de direito de imagem. Além disso, a reclamada não comprovou que utilizava a imagem do jogador frequentemente de forma ostensiva, diz aí no Tribunal Regional, através da participação em vários eventos, propagandas e outros materiais publicitários. Apenas demonstrou participação em alguns eventos. Assim, conclui-se que, no caso em tela, o direito de imagem tinha intuito de fraudar a legislação trabalhista, pois efetivamente tinha intenção de remunerar o trabalho do reclamante e não apenas a utilização de sua imagem. Destaco ainda o trecho do acordo prolatado pelo Tribunal Regional, no sentido de que é incontrovérsia nos autos o recebimento habitual de valores a título de direito de imagem, residindo a controvérsia apenas no que tange a sua natureza, que, como já mencionei, à luz dos elementos habitualidade no pagamento, valor superior valor exageradamente superior ao valor do salário anotado na CTPS e desvinculação da efetiva utilização da imagem do reclamante levam-nos, a meu juízo, à conclusão da exceção consagrada pela jurisprudência à regra prevista no referido dispositivo legal. Assim presidente, que ainda ressaltando que a legislação superveniente que alterou o artigo 87 da Lei 9.615
limita a 40% da remuneração total paga, e aqui não se discute a aplicação retroativa do dispositivo legal. Apenas trago esse elemento para ressaltar que aquela situação identificada na jurisprudência de abuso, de fraude, efetivamente ocorria, tanto que veio a ser corrigida pela legislação posterior. Saliento que, conquanto não se aplique aos contratos de trabalho desportivos firmados anteriormente à sua vigência, a norma prevista no parágrafo único do artigo 87-A da Lei 9.698, que fixou um teto para o percentual pago a título de cessão de direito de imagem, tendo por base a remuneração total devida ao atleta profissional, 40%, é possível extrair da alteração legislativa um claro intuito de, entre outras finalidades, em prestar maior transparência à contratação e coibir práticas fraudulentas perpetradas em violação à legislação trabalhista e previdenciária no âmbito esportivo. E fundamento essa minha conclusão na própria exposição de motivos da medida provisória 671 de 2015, posteriormente convertida na Lei 13.155 de 2015, que introduziu o parágrafo único ao artigo 87-A anteriormente referido, em que há justamente referência ao escopo daquela medida provisória de assegurar, destacando a obrigação de apresentação regular de demonstrações financeiras contábeis, a regularidade de pagamento das obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e contratuais com atletas e demais funcionários, inclusive quanto ao direito de imagem. Penso, portanto, que, mais uma vez, a legislação posterior, embora não se aplique retroativamente, ela corrobora o raciocínio jurídico que já vinha sendo empreendido no sentido da impossibilidade de se reconhecer validade a tal procedimento por força da limitação imposta pelo artigo 9º da CLT, que coíbe as fraudes ou a conduta fraudulenta no âmbito das relações de trabalho. Com esses fundamentos, presidente, pedindo desculpas pela delonga, mas a matéria é sensível e houve bastante discussão no julgamento do agravo, eu conheço dos embargos por dissenso jurisprudencial e, no mérito, dou-lhes provimento para restabelecer o acordo prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho de origem como voto, presidente. Obrigado, ministro Lélio. Inicialmente, eu queria só evidenciar o seguinte: minha internet está muito instável. Se por acaso cair, ministro Lélio, mais antigo até a chegada da presidente, por favor, assuma a condução. O presidente já está. Presidente... Não, pode continuar, ministro, porque eu não acompanhei o início. Se houver necessidade, por isso eu entrei, porque já tinha começado, mas eu já estava aqui disponível. Mas eu prefiro que Vossa Excelência conclua isso. Se cair, aí eu entro, encerro. Tá bom, obrigado. Estão inscritos pelo embargante Dr. Maurício Figueiredo de Correia da Veiga e pelo embargado Dr. Ivo Harris Célio Júnior. Como há registro de divergência, eu vou colher o primeiro voto de divergência e seguro a palavra aos nobres advogados para que tenham ciência plena dos debates. A primeira divergência pela antiguidade é do ministro Caputo. Ministro Caputo, tem a palavra. Presidente, eu gostaria de ouvir as sustentações orais, é possível? Antes de proferir meu voto? Não, porque havendo a divergência, colhe-se a sustentação. Haverá divergência, presidente. Eu já... Por isso que Vossa Excelência adianta, porque eles vão saber o contexto dos debates. Bem. Então, presidente, deixa eu abrir aqui. Eu vou começar, presidente. Respeitosamente, eu estou divergindo do eminente relator, mas conheço também os embargos, mas divirjo no mérito e estou votando pelo desprovimento dos embargos. Eu, embora tenha anotado aqui a linha da divergência que apresentaria,
Vou tentar improvisar para ver se eu consigo ser mais até breve. E vou começar, presidente, pela questão trazida pelo eminente relator, quando faz referência à questão trazida pela Lei 13.155. E eu falo com muita transparência, com muita tranquilidade, porque a minha indignação, minha total indignação, está registrada nos anais do Congresso Nacional, especificamente numa das salas do Senado Federal, onde se realizava a sessão conjunta, quando eu disse que estavam perpetrando um dos maiores absurdos para o direito, quando se referiam à possibilidade de se fraudar um contrato, e eles estavam como que fazendo ponderações. Então aconteceu o seguinte: se o salário, se o valor fixado para o contrato de imagem, que é um contrato absolutamente, inegavelmente, induvidosamente, acredito que nenhum dos meus colegas ache que não seja um contrato absolutamente dissociado do contrato de trabalho, porque regulado pelo Código Civil, totalmente regulado pelo Código Civil, ou seja, não se comunica em hora nenhuma com o contrato de trabalho, mas a jurisprudência evoluía quando dizia: se houver fraude, comunica. Nós vamos considerar que seja na natureza salarial, esses valores que pagam por esse contrato de natureza civil. Com isso, voltando à fixação desses parâmetros para a fraude, ou seja, nós conseguimos o ineditismo de dizer assim: se for até 40%, não há fraude. Ou seja, não se preocupou efetivamente em qualquer análise exatamente desses elementos. O Tribunal Regional, nesse caso específico, disse que eram duas questões, uma que era registrado poucas vezes a imagem do atleta, e depois que o salário parece que somava 3 vezes o valor consignado na carteira de trabalho, alguma coisa desse gênero. Eu saí aqui das minhas anotações. Então, eminente presidente e colegas, eu fiz questão de registrar essa minha indignação, porque creio que para nós que trabalhamos com direito, isso é uma coisa absolutamente inadmissível. Achar que até 40% não estaremos trabalhando em fraude, independentemente de qualquer outra análise que leve efetivamente a dizer assim: não, aqui é a fraude. Ou seja, porque os salários extrapolam, são pagos mensalmente, porque não se utilizou a imagem, enfim, qualquer razão que se queira. Agora, simplesmente dizer assim, se for até agora. E sabe o que aconteceu? Depois da Lei 13.155, todas as entidades de prática desportiva, e os senhores advogados sabem disso, todas elas passaram a praticar 40%, 60%. Como se nós tivéssemos dado assim como um passe de mágica, dizer assim: aqui não há mais fraude, então eu vou praticar 40%, 60%, independentemente da utilização ou não da imagem ou qualquer critério que se queira estabelecer. Então, eu acredito que não há
maneira de se fazer, pelo menos na minha visão, com todo respeito, evidentemente, com todas as vênias, fazer essa comparação, porque é uma comparação bastante, embora esteja sufragada na lei, por isso que eu estou falando. Eu registrei oportunamente e no local adequado a minha total indignação com esta curiosidade que veio com a lei, porque isso aí perpetraria ao revés de querer organizar a situação no ambiente esportivo, perpetraria situações curiosíssimas, e que hoje nós vemos as suas consequências e os seus efeitos, porque nós não podemos pensar no ambiente desportivo levando em consideração os nossos jogadores consagrados, né? Posso dizer do Atlético Mineiro, posso dizer do Vitória da Bahia, posso dizer do Cruzeiro, de vários, do Grêmio, né? De vários, do próprio Fluminense, né? Do eminente relator, mas nós temos que pensar que a comunidade, esses bons salários não chegam a 2%, 3% do universo de trabalhadores atletas profissionais, que pela Lei Pelé são aqueles que mantêm um contrato especial de trabalho, que é uma outra ironia, uma outra absurdo, com todo respeito ao nosso Congresso Nacional, absurdo considerar profissional aquele que mantém o contrato especial de trabalho esportivo, quando deveriam considerar o seguinte: você vive do desporto, então você é um profissional do desporto, e não simplesmente, se não mantém o contrato de trabalho, você não é considerado atleta profissional. Por isso que nós, na Justiça do Trabalho, só examinamos processos de jogadores de futebol, porque o sistema CBF e o sistema das federações estaduais exigem a comprovação da carteira de trabalho para pedirem um boletim interno diário, o BID, que dá condição de jogo, que é uma outra curiosidade do ambiente desportivo. São dois vínculos. Não existe, o atleta pode ter o vínculo trabalhista e não poder participar das competições se não tiver autorização do sistema federativo ou confederativo. Então, eu, fazendo essa introdução, ministro Lélio, a minha preocupação é que, neste caso, eu reconheço a minha total incompetência, eu participei desse julgamento e, assim, fortemente tentei convencer o ministro Alberto de que nós deveríamos ter uma outra visão para aquela... Nós temos que sair do vínculo do emprego, do trabalhador do comércio, da indústria, do chão de fábrica e tal, porque é uma outra realidade o ambiente desportivo. Mas Sua Excelência, muito firme nas suas convicções, manteve o seu voto. Um dos processos, talvez, que eu tenha mais trabalhado nessa tentativa de convencê-los de que talvez não seria o melhor caminho. Mas, como a matéria não se pacificou ainda, estou ainda entusiasmado para fazer essa breve manifestação. Mas, no caso específico, digo que o contrato de imagem, quando se contrata com o jogador, muitas das vezes isso passa desapercebido de todos nós. Muitas das vezes é necessário que que a imagem do atleta seja exposta em qualquer oportunidade. Há outros momentos em que essa imagem é necessária à sua exposição, ou seja, quem define isso não pode ser nós, juízes do trabalho, o processo do trabalho, isso aí é absolutamente próprio do próprio contrato de uso e exposição dessa imagem, porque quem vai definir são exatamente os interessados. Por isso é que eu dizia, voltando aos 40%,
Não é possível estabelecer parâmetros para dizer se há fraude ou se não há fraude, porque eles é que saberão quando é que se poderá ou não fazer a exposição e de que natureza será essa exposição. Enfim, eu acabei já talvez tenha me perdido até um pouco das anotações que fiz, talvez até pelo entusiasmo do tema e tal, mas eu entendo respeitosamente, ministro Lélio, que esses fatos levantados pelo Tribunal Regional não são suficientes para dizer que houve fraude. Reconheço que já tivemos casos onde a fraude ela se mostrava muito aparente para nós. Mas em que sentido? Não pode ser nesse sentido de que o salário é pago por mês. Isso é uma forma que eles encontram para facilitar até a administração desse contrato. Porque é coincidente com o contrato de trabalho. Bom, é outra coisa.